Meus queridos amigos, irmãos de ideal, é com imensa alegria que nós retornamos a essa casa pela 7ª vez. Quer dizer, já posso me considerar da casa, né? 7 palestras aqui, é o 7º ano que a gente vem, desde 2012, se eu não me engano. Uma casa que me acolheu de braços abertos. Afinal de contas, a presidente é uma baiana. E como toda boa nordestina, tem um coração enorme. E aqui a gente se sente muito à vontade, porque é uma casa organizada, com uma biblioteca maravilhosa e um carinho das pessoas para comigo é sempre diferenciado. Tanto que muitos são amigos, se tornaram amigos nas redes sociais, a gente sempre conversa. Mas vamos correr porque o tempo sempre é curto para mim, minhas palestras sempre, o tempo não dá para a gente falar tudo que a gente quer. E a gente hoje vai tentar acelerar aqui, me deram um tempo até um pouco maior dessa vez, vai ser maravilhoso, porque vamos falar do nosso segundo trabalho, nosso segundo livro, que é o Vida Após a Vida, que seria mais ou menos a continuação do primeiro livro, Psicografia Casos Investigados, onde nós estudamos muitos casos de cartas psicografadas e o intuito foi querer legitimar a imortalidade da alma através da psicografia. Então, durante essa construção, nós tivemos contato com mais de 25 médiuns no Brasil e fora do Brasil. E no primeiro livro estudamos 40 casos, selecionamos 7. E agora, no segundo livro, Vida Após a Vida, foram ao todo, junto com o primeiro livro, foram 250 casos de psicografia. E aí tivemos que escolher apenas 7. E foi uma tarefa difícil, porque eram casos sensacionais, casos que vinham com um conteúdo de veracidade, de autenticidade na comunicação. E esse sempre foi nosso objetivo. Levar para as pessoas a imortalidade da alma como uma lei da natureza. Porque o que a gente vê é que a humanidade caminha com toda essa violência e um dos motivos é a descrença na eternidade. É achar que morreu, acabou. E esse papel de legitimar a eternidade, que as religiões sempre abraçaram e sempre tiveram como seu pano de fundo, a história mostra que elas foram incompetentes para implantar a paz e a espiritualidade no solo do planeta. Porque quem mais produziu guerras foram as religiões e os religiosos. Na história da humanidade foram contabilizados mais de 12 mil guerras. E dessas 12 mil guerras, mais de 80% foram produzidas por religiosos. E hoje, no solo do planeta, existem 17 focos de conflitos ocorrendo e também mais de 80% estão sendo produzidos por questões religiosas. Quem está legitimando essa imortalidade da alma hoje é a ciência. A ciência que sempre andou no lado oposto da religião é quem está vindo legitimar a imortalidade da alma. Mas para a gente falar um pouco da psicografia, a gente tem que entender que essa comunicação da psicografia ela já existia lá do passado, com os seus precursores, que toda grande descoberta na história da humanidade sempre teve seus precursores. E a psicografia também teve seus precursores. Não foi o espiritismo quem inventou a psicografia. Quando o primeiro fato conhecido sobre psicografia foram os 10 mandamentos, quando Moisés desce do Monte Tabor com as leis. Ali foi a primeira psicografia. Foram os precursores da psicografia. As cartas de Paulo também foram psicografadas, porque
A psicografia ela não só é ali quando o espírito toma o braço do médium e começa a escrever. Essa é a psicografia mecânica, porque existem 3 tipos de psicografia. A primeira, a psicografia mecânica, na qual o médium ele fica inconsciente, ele não sabe o que escreveu, escreve ali a jato, assim como o Chico Xavier fazia, que era um médium mecânico. E muitas vezes escreve em línguas que o médium não conhece, e escreve ali a jato, e ele não tem consciência, ele não sabe o que escreveu. Quando ele volta à consciência, ele não sabe nem o que escreveu. Então esse é o médium mecânico, que é muito raro. No Brasil a gente conheceu um, que foi o José Araújo, que é lá ele nasceu em Recife, mas mora em Blumenau, que é uma região que foi colonizada pelos alemães. E lá ele dá cartas das pessoas de lá, com aquele sobrenome todos em alemão, cheio de trema, e ele não erra um, vem tudo certo. Impressionante. Mas é raro você encontrar um médium mecânico. E tem os médios semimecânicos, que é aquele médium que ele tem consciência. No nosso livro são 3 médios, o Newton Souza, do Ceará, o Alaú Borges, de Uberaba, e o Orlando Noronha, de Curitiba. Todos 3 são médios semimecânicos. Eles têm consciência, estão ali fazendo a psicografia enquanto eu faço a palestra, e no final até às vezes eles comentam comigo o que eu falei e tal, então eles têm consciência daquilo ali. Então são os médios semimecânicos. Né? E tem os médios audientes intuitivos, que é a maioria desses livros que vocês veem aí, esses romances, esses livros, são livros de psicografia audiente ou intuitiva, a grande maioria. Que ali a pessoa está inspirada e escreve o livro. Então, possivelmente, a Carta de Paulo e todos esses outros livros do passado devem ter sido de mediunidade intuitiva. Isso é apenas especulação, a gente não tem como saber. Só que tem um detalhe. Tanto o médium mecânico como o médium semimecânico, ele consegue acoplar o perispírito com o espírito comunicante. Eles entram numa sintonia tão grande que muitas das vezes a letra do espírito o médium consegue copiar. O médium sai mudando de letra de acordo com o espírito. E muitas vezes a própria assinatura vem igual. Só quem faz isso é o médium mecânico e na maioria das vezes o semimecânico. O médium audiente intuitivo ele não consegue. Então, esse médium que muda a letra, ele é classificado como médium polígrafo, porque ele muda a letra de acordo com o espírito. Já o médium intuitivo audiente, ele é monógrafo, ele mantém a letra do médium em todas as cartas. Então, no passado, tiveram esses casos que nós podemos chamar de os precursores da mediunidade, mas foi Allan Kardec quem deu a dignidade, quem codificou a psicografia. Primeiro, quando se resolve amarrar um lápis no pé de uma mesa. Foi a primeira psicografia, um lápis no pé de uma mesa. E ali a mesa ia respondendo perguntas e escrevendo, sim ou não. Depois se teve a ideia de pôr o lápis na prancheta. Até que se teve a ideia de pôr o lápis na mão do médium. E aí começaram verdadeiramente as psicografias. E é um assunto que sempre me interessou, porque no primeiro livro eu conto isso. Nós tivemos um caso de um amigo, que era um melhor amigo na época, e desencarnou num acidente de moto. E nós recebemos uma mensagem no centro espírita, lá que frequentávamos. E eu não acreditava em nada. Eu não entrei no espiritismo pela dor, eu entrei pela curiosidade. Não foi para querer entender o que eu estava fazendo aqui na Terra, o que era essa coisa chamada espiritismo. E eu não sou médium, eu não vejo nada, eu não sinto nada, não escuto nada, e eu só me arrepio quando eu vou para o Alasca, que eu adoro, já fui 6 vezes, aí eu sinto frio e aí eu me arrepio, eu acho maravilhoso aquele lugar. Para mim é o lugar mais bonito dos 42 estados que eu conheço aqui nos Estados Unidos. E não tem nada igual. Vocês que moram aqui, pelo amor de Deus, vão lá conhecer aquela maravilha. E foi bem interessante. A última vez, no final da palestra, eu vou contar que o rapaz da imigração veio me perguntar o que eu ia fazer no Alasca. Foi bem engraçado. Mas, minha gente, vamos correr aqui porque a gente não tem muito tempo. E vamos falar do livro, dos casos, que é o que todo mundo quer ver. Nesse livro,
nós colocamos 7 casos, como eu frisei, desses 3 médios. Esses 3 médios, além de serem semimecânicos, são médios que têm uma semelhança muito grande, porque todos 3 têm sua profissão, não vivem da mediunidade, assim como o Chico, não vivem da venda de livros, toda a renda dos livros eles fazem doação. O Orlando Noronha, por exemplo, ele vem aqui, faz a psicografia, traz os livros, vende, no final ele pega o dinheiro, deposita na conta da instituição, bate uma fotografia do print do depósito e manda para mim. Eles fazem isso. E durante a construção dessa obra, nós tivemos contato, como eu falei, com vários médiuns no Brasil. Encontramos médiuns muito sérios fazendo um trabalho digno na mediunidade com Jesus. Mas encontramos também alguns indivíduos se passando por médiuns. Tá? Então nem tudo que vocês veem na internet é autêntico. Então ficar só de olho, a gente não vai ficar aqui falando de fraude, a gente vai falar aqui da mediunidade autêntica, mas não custa nada deixar esse alerta, essas cartas aí com número de CPF, placa de carro, número de telefone da sogra, número do e-mail, enfim, tudo isso aí. Muito cuidado, porque Chico era a nossa maior antena, a nossa referência, e a gente nunca viu o Chico fazer isso. Então, se alguém faz algo maior que Chico, das duas, uma, ou ele é maior do que Chico, realmente, ou é uma fraude. E o interessante é que esses médios que dão esses números, eles correm de pesquisa, eles têm medo de pesquisas. Quando você vê um médium falando mal de mim, pode ter certeza, ele é charlatão. Pode ter certeza. Quando você vê um médium se vitimizando, estou sendo perseguido, ligaram para minha casa, você pode ter certeza, cuidado, são esses. E tem os que são, que defendem ele também, que são coniventes, cúmplices. Que tem médio sério no Brasil, que é médio autêntico, mas que defende os charlatões. Também tem isso. A gente vai dizer os nomes depois, no momento oportuno. Mas, minha gente, o primeiro caso do livro foi um caso muito interessante, porque foi em Natal, no Rio Grande do Norte, com o médium Orlando Noronha. E esses 3 médiuns, eles trabalham na parte da captação de uma forma muito parecida, porque eles não fazem entrevista, eles apenas anotam num pedaço de papel o nome, a data de nascimento e a data de morte do ente querido. Apenas isso. Apenas isso. Exatamente como o Chico fazia. Porque nós, antes de construirmos essa obra, nós pesquisamos tudo que foi publicado sobre pesquisas da mediunidade de Chico Xavier. Chico deu muitas cartas sem ter contato algum. Mas isso era a exceção, não era a regra. Via de regra, Chico ficava com a prancheta em cima da perna e anotava a data de nascimento, data de morte e o nome. Isso nós pesquisamos com várias pessoas que desfrutaram da intimidade de Chico, como o próprio médium Orlando Noronha, que passou 6 anos indo a Uberaba e aprendeu com Chico, está no nosso livro. A própria Célia Diniz, que é quem cuida do acervo do Chico em Pedro Leopoldo, interior de Minas Gerais, onde nós também tivemos lá lançando o nosso primeiro livro. E outras pessoas mais próximas do Chico, que nos relataram essas situações. Então, o que é que ocorre? Como é que funciona? Vamos supor que ele vem para cá, né? Ele vem fazer um evento aqui de psicografia. Então, ele fica naquela sala ali fechada, sozinho, e é distribuído as fichas. Então, você só vai escrever nome, data de nascimento e data de morte. Aí chama ficha 1, aí vai a pessoa. Ficha 2. Você, quando entra na sala, não vai bater papo com o médium. Ele não fica batendo papo, perguntando coisas. Você apenas dá a ficha. Ele pega a ficha, olha, e ali ele já sente se vai vir carta ou não. É um fenômeno que nós que estudamos a parapsicologia chamamos de psicometria. Ali ele segura, ali ele já sabe se o telefone vai tocar de lá para cá. Da mesma forma como o Chico fazia. Então, muitas vezes, o médico, quando a pessoa entra na sala do médico ali para entregar, aí o médico até pergunta, quem é Bernadette? A pessoa, é minha avó. Quem é Alexandre? É meu avô. Quer dizer, nesse caso, ele fala o que ele está vendo. Mas não fica especulando, não fica buscando informações. Então, esses 3 médios, eles fazem assim. E esse primeiro caso ocorreu exatamente dessa forma. Se tratava de um garoto chamado Mateus, com 21 anos. Ele resolveu andar com a turma da pesada, e se envolveu com drogas. E ali a turma foi fazer um assalto, ele foi junto. E a vítima reagiu e deu um tiro nele. E ele veio a desencarnar. A mãe entrou em depressão, ficou muito mal. Passou um tempo realmente bem difícil. A Lidiane, lá de Natal.
e ocorreu a reunião de psicografia do Orlando em Natal pela primeira vez, que ele esteve lá, no evento. E o que aconteceu? Ela preencheu a ficha e ficou aguardando a vez dela, para entregar a ficha lá para o Orlando. E ela conta, ela narra que o filho, o Mateus, ele era assim, não levava nada a sério. E parece que aquele filho que dá mais trabalho é o que a mãe mais se apega, né? Não sei porquê, mas isso ocorre. E ela conta que toda vez que ela ia repreendê-lo, lá no Nordeste tem muito disso, de ela chamar pelo nome, ela olhava para ele e dizia, Mateus, Mateus, quando ele fazia algo errado. E ele era tão debochado que ele virava para a mãe e dizia, manhinha, manhinha. Ele não levava nem a mãe a sério. E aí, quando ela estava com a ficha, que chamaram o nome dela, o número dela, que ela foi, que ela entra na sala, entrega a ficha ao Orlando, o Orlando segura a ficha, olha para ela e fala, manhinha, manhinha. Aí acabou com ela, né? Porque não tinha como o Orlando saber disso. Nós pesquisamos tudo, porque a gente descobriu que tem esses indivíduos aí, pelo menos 5, que estão coletando informações das redes sociais e colocando nas cartas. A gente tem feito essa denúncia aí, né? A grande maioria das lideranças espíritas está nos apoiando. O Alberto Almeida fez um vídeo maravilhoso de alerta. E a gente espera que os outros que estão aí esperando a coisa acontecer também se posicionem em favor das mães que estão sendo enganadas e dos médiuns autênticos. As grandes lideranças espíritas. A gente espera isso deles. E nós temos certeza que isso vai acontecer. Então, ela ficou num estado de euforia, porque aí ela volta, senta, e uma das cartas naquele dia foi do Mateus, que a gente vai passar para vocês. E o interessante é que ela doou todas as roupas do Mateus, ela doou tudo. E quando ela foi ver, ela tinha uma bermuda vermelha que ele tinha entregue para ela fazer, que ele tinha rasgado, e ela foi costurar a bermuda. Então ela só ficou com essa bermuda vermelha. E no final da carta, ele começa a narrar vários detalhes. Por exemplo, ele fala que quando chegou do outro lado, foi recebido pela bisavó Talina. O nome dela se chamava Natalina, mas ninguém a chamava de Natalina, se chamava apenas de Talina. E na carta vem Talina. Exatamente como vinha nas cartas do Chico, mais de 70% dos nomes das cartas eram nomes de desencarnados nas cartas do Chico. Nas cartas do Orlando, do Newton Souza e do Alaú Borges, a maioria dos nomes são nomes de mortos. São nomes de mortos. E os charlatões só dão nome de vivo, porque morto não tem Facebook. Mas a gente denunciou isso ano passado no Japão, só que agora eles estão pondo nas cartas, que tem um site que vocês podem olhar depois, chamado Tudo Sobre Todos. Depois dê uma olhadinha, vocês que estão assistindo. Vocês de casa que estão aí vendo agora. Olhem lá, Tudo Sobre Todos. É um site pago, você põe o nome da pessoa, sai o nome do pai, da mãe, o nome do vizinho, sai a família, a árvore genealógica toda. Então ele obtém todas as informações. Então a gente olhou também, então não tinha como o Orlando saber disso. Ela conta que ele só andava sem camisa, que eles tinham um restaurante, uma lanchonete, que ele ia com a camisa aqui. Quando na hora que ele ia entrar no restaurante, ele colocava a camisa. Ele narra isso na carta. Ele tinha o costume de, quando brigar, cruzar os braços e os dedos, fazer assim. Vem isso na carta, quer dizer, são detalhes muito íntimos, que não tinha como a mãe saber. A gente vai passar para vocês agora, aqui, o vídeo. Deixa eu ver aqui. Meu nome é Neiliane, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, e recebi uma carta psicografada pelo médium Orlando Noronha, do meu filho Mateus, e o que me fez acreditar que era ele que estava me enviando a carta foi um desenho que ele fez de uma bermuda que eu guardo, depois de ter doado todas as roupas dele. Separei essa bermuda e guardei. Ele desenhou na carta, da mesma cor, com detalhes, inclusive dos ilhoses, que passa o cadastro. E eu não tenho dúvida nenhuma que meu filho que mandou essa carta para mim. Esse é meu depoimento. Então a carta ela vem com muitos detalhes, vem mostrando exatamente aquilo que Chico fazia. Bom, pessoal, dá uma olhada no detalhe em cima, naquela parte preta, vocês vão ver 4 furos, ali onde passa o fio, né? Onde ele dá o nó.
Pode passar agora. Veja que no final da carta, para a mãe ter certeza que era ele, veja o que ele faz. Se puder para ampliar essa foto, não sei se dá para ampliar. Dá assim. Pessoal, olha para aqui. Os 4 furos ali em cima do short. Vocês estão vendo? Como é que pode isso, minha gente? Como é que o médium ia adivinhar ele fazer exatamente a mesma roupa, a única peça de roupa que a mãe tinha dele em casa guardada, numa gaveta, que não estava em Facebook, não estava em nada, e na mesma cor? Ele podia ter desenhado uma camisa, uma calça, um sapato, mas ele desenhou uma bermuda exatamente na cor vermelha. Então, assim, não tinha como o médium saber disso. Ou você aceita que é uma psicografia autêntica, que é um fenômeno real, ou você não tem como explicar esse fenômeno, que vem legitimar justamente a comunicação entre os vivos e os mortos. Então, esse foi um caso, esse foi o primeiro caso, né? A gente pode fechar aí. E a gente vai passar agora para o segundo caso. Pode passar. Esse caso, vou dar um pause na hora de começar. Um vídeo, né? Esse aqui. Esse primeiro caso está no nosso primeiro livro, da Maria Laura. Veja o detalhe, ela fala da avó Cida, que está ao lado dela, garotinha de 2 anos e meio. Fala do potinho vermelho, da plantinha da casa dela. Em Curitiba, o médium Orlando Noronha Carneiro segue os ensinamentos que ouviu de Chico Xavier. Foram 6 anos de convivência e aprendizados até que, em 1986, ele recebeu do mestre a orientação de continuar o trabalho de psicografar cartas para famílias em busca de um consolo. Mamãe, papai, essa está no primeiro livro. para que vocês saibam que estou aqui, não esqueçam das plantinhas no jardim de casa que eu colocava no potinho vermelho. Tô bem, com a avó Cida, sua filha Maria Laura Caetano. Se ela não conheceu a avó, vai conhecer no além. A dona Francisca havia perdido o filho de 15 anos, morto a tiros por um casal de policiais que estava em um domingo de folga e foi abordado por 5 jovens que tinham armas de brinquedo. Cauê Gomes Ferreira nunca teve antecedentes criminais. Morava com o pai e a mãe, trabalhava de dia e estudava à noite. Desesperada e sem aceitar o destino do filho, ela buscou respostas com o médium Orlando. Deixa eu falar pra mim. Mãe, pai, me perdoem a vacilada e a fraqueza que me tomou conta. Não vou citar o nome dos amigos, precisamos preservar muitas coisas. Eu sei que você repete para você, mãe, como o Cauê foi cair nisso. Eu fraquejei, mãe. Pai, eu vacilei, caindo na fantasia da moçada, porque eu me arrependo sim daquilo que fiz. Você, mãe, não falhou em nada. O que ocorreu foi cabeçada minha mesmo. Você não ia perceber nada. É que eu comecei a cair no vacilo dias antes do ocorrido. Então você não pecou em nada. Nem você, nem o pai Genival, e nem a minha irmã Cauane. Tire, mãe, essa ideia de que você não foi atenta. Por favor, saia daqui sem essa ideia na cabeça. No final da mensagem, um detalhe descrito pelo filho emociona ainda mais Dona Francisca. Agora, preciso parar sem esquecer de deixar um grande e forte beijo em você, mãe. O filho com aquele boné maneiro, o filho sempre com saudade, Cauê Gomes Ferreira. Me ajuda, Senhor, a superar isso tudo, meu pai.
Pois é, né? Então, como vocês estão vendo, é realmente bem comovente, né? Estou vendo aí muita gente chorando, limpando os olhos, e a gente que está envolvido nisso, a gente também se emociona. Pode acender a luz. São muitos casos, e a gente que está envolvido com essas mães, com esses pais, a gente também se emociona, a gente muitas vezes vai às lágrimas com esses pais, com essas mães que estão passando por isso. E tem gente que prefere ficar do lado de quem está fazendo isso. Tem gente que escolhe ficar do lado de quem está enganando pais, enganando mães. Tendo piedade dessas pessoas. E daqui para frente a gente vai falar tudo. Daqui para frente a gente não vai poupar. Por isso que em muitos lugares eu sou mais temido do que querido, porque eu falo tudo. E a gente tem que falar mesmo. É na omissão dos bons que os maus prosperam. O mundo não é tão ruim quanto parece. É que o mal tem a ousadia para fazer o mal, enquanto o bom é tímido e acovardado. Pois é. E a gente vai estudando cada caso, a gente se envolve tanto com esses pais, a gente se envolve tanto com essas mães, e por mais que a gente se envolva, a gente não consegue mensurar a dor da perda, da entrega de um ente querido, que sempre foi a dor mais dilacerante. Eu sempre falei que era a dor mais forte que um ser humano podia sentir, a dor de uma mãe, de um pai que entrega um filho. Eu sempre falei isso, sempre vim falando nas minhas palestras, até que um dia, a gente conversando lá lá no centro de Pedro Leopoldo, da Célia Diniz, em Luiz Gonzaga, em Minas, a gente falou isso no lançamento do livro, e a Célia disse: Guilherme, vou discordar de você. A Célia é aquela do filme As Mães de Chico, não sei se vocês já viram, que estava na bicicleta, a babá na bicicleta com a filhinha, aquela história da Célia. Ela entregou 2 filhos. Ela recebeu carta do Chico. E aí ela disse: Guilherme, eu também repetia que a dor mais sagrada, a dor mais forte era essa mesmo, mas até que um dia eu estava num centro no Rio fazendo uma palestra e veio uma senhora e disse: a minha dor é maior que a sua. Eu disse: agora eu quero ver. Ela disse: pois é, a minha filha, Célia, saiu de casa e nunca mais voltou. A minha filha, ela usava drogas, ela foi hospitalizada, depois ela saiu, voltou, e ela nunca mais apareceu. Eu não sei se minha filha está viva, se minha filha está morta, se minha filha está em cárcere privado, se ela está... Enfim, eu não sei onde está minha filha. Toda noite eu vou dormir, eu acordo de madrugada, observando se a porta, ver se aquela porta vai abrir. Às vezes o telefone toca, a campanha toca, eu vou correndo para atender, na esperança de ser minha filha. E eu vou dormir toda noite, acordo de madrugada, toda suada, pensando que minha filha está entrando ali. E eu vou, Guilherme, Célia, levar isso dentro de mim até o último dia da minha vida. Porque o amor de mãe não permite que eu abandone a esperança de um dia reencontrar minha filha. A minha dor, Célia, é maior do que a sua, porque você sabe onde estão seus filhos. Eu não sei onde está minha filha. E Célia disse que decidiu, então, em diante, nunca mais falou de que essa era a maior dor do mundo. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Até que eu conheci o caso da Dona Maria, lá do Ceará, que a gente vai passar para vocês, que ela tinha um filho que tinha transtornos mentais, ele saiu de casa. Durante 2 anos, essa senhora de mais de 70 anos fez fotos, saiu andando toda a Fortaleza, região metropolitana, colando as fotos em ônibus para ver se encontrava o filho desaparecido. Até que ela, depois de 2 anos, ela foi em ML, delegacias e nada. Ônibus. Até que ela resolve ir ao Lar de Clara, do nosso querido Newton Souza, um médico sério do Ceará, um médico que vive da sua profissão, um professor de história da melhor escola de Fortaleza, vive do seu trabalho, não vive da mediunidade, não vive da venda de livros, tem um trabalho onde ele doa tudo o que ele pode para a instituição, e é um trabalho muito bonito. Quem tiver a oportunidade de ir a Fortaleza vai conhecer o Lar de Clara lá, que é um trabalho realmente sem palavras, só indo lá para ver. E a gente vai passar esse caso para vocês, porque ela, quando vai lá no Lar de Clara, ela recebe uma carta do sogro, do avô
do filho dela, do Galdino, do sogro dela, pedindo para ela parar de procurar o filho nos hospitais, no IML, e se dirigir à Lagoa do Juvenal, que é uma lagoa que fica na região metropolitana de Fortaleza, e procurar saber de umas ossadas que foram encontradas lá. E aí ela faz isso, e vai na delegacia, o delegado diz que não sabe que ossada era essa, aí o agente diz, não, fui eu que encontrei, já faz algum tempo. E aí mandam, esse é meu filho, aí mandam fazer exame de DNA. Nisso ela vai novamente no Lar de Clara, recebe dessa vez a carta do filho, a letra veio diferente, a psicografia polígrafa, a letra do avô era uma, a letra do filho veio diferente. E ali o filho diz a ela, conta que realmente a ossada era dele, conta como foi que ele foi morto, todos os detalhes, o que fizeram com o corpo, tocaram fogo, todos os detalhes. E eu trouxe essa história para passar para vocês. Esse caso aqui, ó, pode passar. E uma das cartas escritas neste centro espírita ajudou a polícia do Ceará a retomar um caso que ainda estava sem resposta. Uma carta, psicografada pelo médium Newton Souza, teria indicado o local onde estava a ossada de um homem desaparecido. Esta lagoa escondia um mistério. Uma história aparentemente sem personagens, sem roteiro, sem fim. A Lagoa do Juvenal é um distrito de Maranguape, região metropolitana de Fortaleza. Fica a cerca de 30 quilômetros da sede do município. Em 2013, a polícia encontrou aqui uma ossada, mas não sabia de quem eram os restos mortais. Os investigadores tentaram identificar a ossada, mas não conseguiram. As ossadas estavam bastante estragadas, né? Não eram condizentes com ossadas recentes, mas de mais de um ano. Ao mesmo tempo, Dona Maria Lopes Farias, de 75 anos, vivia um drama. O filho dela, Galdino Alves Bezerra Neto, havia desaparecido há 2 anos. Ele foi para a casa do irmão dele, no metrô, e de lá ele viajou. Ele deu para andarina, estava com 15 anos que ele deu para andarina, não sabe? Que ele tem problemas mentais. Aí há 15 anos que ele saía, mas ultimamente ele saía e voltava logo, não demorava muito não. Dona Maria espalhou cartazes com a foto do filho, que desapareceu aos 47 anos, e passou meses em busca de alguma informação. Onde tinha ML, onde tinha albergue, eu ia para a rodoviária, pedia os motoristas para colocar foto dele, eu tirei as fotos grandes dele. Onde estava Galdino? Estava vivo? Morto? A angústia só aumentava. Quando ela passou a frequentar esse centro espírita, recebeu uma pista, uma informação que teria vindo de outro plano e poderia desvendar o mistério. Uma carta psicografada pelo médium Newton Souza. Eu recebi uma carta do avô dele, que o nome é o mesmo, só que não tem neto, é só o nome Alves Bezerra. Aí ele me falando que eu deixasse de procurar ele nos albergues, deixasse de procurar ele no ML, nos hospitais, eu fosse para o Canindé, mandar celebrar uma missa, mas antes eu passasse na Lagoa do Juvenal e visse umas ossadas que foi encontrada lá. Dona Maria chegou a procurar a lagoa, mas decidiu mudar o rumo e seguiu direto aqui para a delegacia de Maranguape. Os policiais revelaram que realmente uma ossada havia sido encontrada na mesma Lagoa do Juvenal, citada na psicografia, no dia 9 de janeiro de 2013. Dona Maria pediu então que fosse feito o exame de DNA e o resultado confirmou que a ossada era mesmo do filho dela. Se é o Galdino o único que está desaparecido, a gente já imagina imediatamente que seja ele. Aí ele escreveu a carta, aí muito satisfeito e dizendo que mãe, agora eu estou satisfeito porque é verdade o que deu
no DNA. Ele me escreveu uma carta, antes de eu fazer o exame, ele me escreveu uma carta contando tudo. Disse que não ia descer lá, desceu por acaso porque ele achava a lagoa muito bonita e como ele gostava de aventuras, então desceu e ficou admirando. Aí lá, veio o povo, chegaram, pensavam que ele tinha dinheiro, como ele não tinha dinheiro, aí bateram com um pau muito forte na cabeça dele, que ele não aguentou. Aí eles, para se livrar do corpo, fizeram o que fizeram. A carta psicografada por Newton deu a pista que Dona Maria precisava. E com a identificação da ossada, o caso foi retomado. Mas a polícia ainda não descobriu qual foi a causa da morte de Galdino. O estado em que as ossadas foram encontradas não permitiram ao perito legista determinar a causa-morte. Como é que a senhora se sente hoje? Hoje eu me sinto bem, graças a Deus, muito aliviada. E a sua ligação com o seu filho? Muito grande, muito mesmo. Eu tenho uma ligação com meu filho, assim, coisa que eu não tinha quando ele era vivo, eu não tinha o quanto eu tenho hoje. Pronto, pode acender aqui. Então são dois detalhes que eu quero chamar a atenção para vocês. O primeiro é que vocês veem que o médium, não tinha como o médium saber se o Galdino estava vivo, se estava morto. E ele não só afirmou que estava morto, como disse o local. Esse caso nós apresentamos há 12 meses atrás na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora para a doutora Alexander Moreira Almeida, que é a maior autoridade hoje no Brasil, unindo medicina e espiritualidade. E no segundo semestre, nós levamos, inclusive, não só esse caso, como outros casos, os casos autênticos e as fraudes também. E o trabalho foi super bem avaliado, que no segundo semestre, ele vai fazer um trabalho com o grupo dele, toda a equipe de psiquiatras, e nós vamos participar, vamos levar os médiuns sérios para participar de um protocolo de pesquisa, para legitimar essas comunicações, e no final será publicado um artigo na maior revista científica do mundo. E isso aí ocorrerá no segundo semestre. Mas eu quero chamar a atenção para vocês do detalhe, não sei se vocês repararam, a Dona Maria, ela viveu as duas situações. Ela viveu a situação do desaparecimento e viveu a situação da perda do filho. E eu tinha aquela curiosidade lá atrás, né, que a Célia tinha falado. Eu digo, eu vou aproveitar, vou perguntar a ela o que é que dói mais. Se é a perda ou se é o desaparecimento ou se é a dor da morte. Eu disse, Dona Maria, mas tem uma curiosidade minha. Eu filmei, né? Tem esse filmado. Eu ia até pôr aqui, mas não está no pendrive. Dona Maria, o que é pior? O que é que dói mais? É perder seu filho através de como foi, né, do assassinato? Ou o desaparecimento? Aí ela olha para mim assim, dá um sorriso. Ela nem demorou para responder. Guilherme. Depois que eu encontrei os ossos dele, eu fiquei muito tão tranquilo, foi feliz. Ela disse que a dor da separação, a dor do desaparecimento é infinitamente maior. Então é alguém que viveu as duas experiências. Então eu tenho que concordar com ela. Como eu não vivi nenhuma das duas, eu vou ficar com ela também. Então por isso que eu nunca mais vou repetir isso, que a maior dor era a dor da mãe que entrega um filho. Porque ela viveu as duas situações. Né? Ela viveu as duas situações. E esse caso é um caso que merece, inclusive, um livro de tão complexo e tão impressionante que é. Do médium não saber de absolutamente nada. Né? Inclusive, agora, no segundo semestre, no dia 25 de agosto, nós vamos estar realizando um trabalho. Vai haver um evento lá no Lar de Clara, em Fortaleza, onde estará presente o Newton Souza, o Alaô Borges, que está no nosso livro, que a gente vamos fazer o lançamento do livro lá, e com palestras do Rossandro Klinger e do Dr. Alexander Moreira Almeida, que também vai participar, o Dr. Hugo Martins, que é neurologista, psiquiatra e médium, vai estar lá com a gente. Então será um grande evento, quem estiver no Brasil pode participar lá com a gente, vai ser muito bom, vai ser o maior evento de psicografia do Brasil, e com médiuns sérios, com médiuns que foram pesquisados, que não tem medo de pesquisa, entendeu? E vai ser muito bom. E estão todos convidados. Mas faltou a gente falar do Alaô, mostrar um caso do Alaô, né? Que está no livro também, que esse caso
Porque é o seguinte, são 7 casos. O tempo que a gente tem, não dá para mostrar os 7. Então, cada palestra, a gente mostra um caso, na outra mostra 2. Então, se alguém estiver assistindo e não estiver mostrando o caso do seu filho, não é porque a gente escolheu que seu caso não é tão bom quanto o outro. Não é isso, é porque a gente tem que escolher. A gente não pode passar os 7 que o tempo não dá. Mas esse caso aqui do Alaô, ele é muito interessante. Porque esse caso foi no ano 2000, minha gente. Que ela desencarnou, a Eliezer, e já era uma senhora, e essa filha recebeu a carta no ano 2001. E na época não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha Orkut, não tinha nada. E até a assinatura veio igual. Né? Pode passar esse caso. Olá, boa tarde. Meu nome é Lindinalva Lorente, sou de São Paulo, bairro da Moca. Fui agraciada com uma mensagem, minha mãezinha, através do médium Alaor Borges Júnior, no grupo assistencial espírita Maria Dolores, e aqui estou, onde tudo começou. Foi um momento marcante na minha vida. Fiquei muito emocionada e as coisas que ela me disse eram tão autênticas, coisas essas que só eu sabia. E para completar, no final da carta ela assinou, exatamente igual ao RG. Como se isso não bastasse, foi reconhecido firma, pois na época estava sendo lavrado o inventário e eram todos unânimes a dizer, impressionante. E em cima disso só tenho que agradecer muito, muito ao grupo Maria Dolores e essa criatura fantástica que é o Alaor. Obrigada, espero ter contribuído de alguma forma. Obrigada. Pode deixar apagado. Aqui a gente vai passar agora a fotografia, só para vocês olharem e observarem a diferença, a assinatura. Olha, pessoal, essa daí, pode passar. Pronto, pode ampliar aí. Dá uma olhada. Em cima, a assinatura dela já é de casada. Tem um Andrade. Embaixo, a assinatura dela de solteira da identidade. Então, vocês veem que o E é o mesmo E, o L, o R, o D, o E no final, é a mesma letra. Tanto que ela levou no cartório isso e autenticou lá, no ano 2001. E na carta, ela também, como todos os outros 6 casos, são 7, né? Todos os 7 casos, vocês vão ver nomes de parentes mortos. No caso aí, ela relata que chegou do outro lado e encontrou o ex-marido, que já tinha falecido há 6 anos. Fala do padrasto dela, da Lindinalva, fala da mãe. Então, ela narra situações que não tinha como o médium ter acesso. Principalmente porque naquela época não existia rede social. Ele não tinha como saber. Né? Não tinha como saber. Então, esses são um dos casos mais sensacionais que a gente também já teve a oportunidade de investigar. Mas, pessoal, pode acender aí. O que a gente tem que entender é que a gente não pode ficar preso ao fenômeno. Porque o que a gente está vendo no Brasil é todo mundo em busca de carta. Carta. São caravanas, são ônibus. As pessoas procuram. Onde é que tem um médium dando carta? É ali, aí vão. Não procuram saber se o médium é um médium sério. Tem muito médium bom, fazendo um trabalho sério. As pessoas não procuram se informar. Só querem saber onde tem carta e vão. As casas espíritas têm um papel importante. É conscientizar, divulgar a leitura do livro dos médiuns. Como é que você vai trabalhar a mediunidade, você vai procurar a mediunidade sem entender nada de mediunidade, sem estudar a mediunidade? E se vocês veem, a gente está falando aqui da psicografia, eu estou apresentando o caso dos médiuns, mas eu não estou enaltecendo o médium, não. Eu estou apenas falando os médiuns que são médiuns autênticos, mas a mediunidade a pessoa hoje tem, pode mais na frente trilhar um outro caminho, e aquela mediunidade, ele de repente começar a ser influenciado por espíritos pseudo-sábios. Mas hoje temos médiuns muito bons para vocês lá no Brasil, quem está lá poder procurar e buscar uma carta. Não só tem esses 3 do meu livro, não. Eu cito os 3 porque os 3 eu tenho mais contato, estão no meu livro, mas tem outros médiuns fazendo um trabalho autêntico. Não só de psicografia, você tem também o médium de pintura mediúnica, tem o Florencio Anton, que é um médium autêntico, também fazendo um trabalho
quadros muito bonitos. Você tem outros médios de psicografia, além desses 3, que também têm feito um trabalho digno na mediunidade com Jesus. Então, minha gente, é só a gente procurar. Aí o que acontece? O pessoal fica querendo carta, e esquece do mais importante, de buscar um remédio, porque a carta, na verdade, ela é uma espécie de um analgésico para aquela dor que está ali, dilacerante naquele momento. E a carta, quando chega, ela vem estancar um pouco aquele sofrimento daquela mãe, daquele pai que está ali. Mas é importante que esse analgésico ele seja suplantado por um remédio que venha definitivamente curar essa dor, cicatrizar aquela dor, porque a carta ela vai vir, a pessoa vai ficar ali, vai se confortar momentaneamente, mas na frente a dor volta. Ela precisa de um remédio que venha definitivamente curar essa dor. E o melhor remédio para quem entrega um ente querido se chama doutrina espírita. O espiritismo é o verdadeiro remédio que vem cicatrizar. Porque a saudade, ela sempre vai existir. Sempre vai existir a saudade. Agora, o espiritismo, ele traz esse consolo porque esclarece. Não deixa o indivíduo apenas com a crença, põe o conhecimento na frente da crença. Por isso que nossa fé não é fogo de palha. Dentro da casa espírita, nós estudamos, aprendemos, entendemos, para depois acreditarmos. Nossa fé não é fogo de palha, é uma fé raciocinada. Não admitimos a fé cega. E a gente tem que entender isso. Tanto que esses 3 médios, nós fizemos um acordo com eles. Vocês não vão fazer apenas psicografias. Quando lhe convidarem para fazer psicografia, vocês vão fazer psicografia, agora vão fazer palestras. Se chamarem o Nilton para vir aqui agora, para fazer só psicografia, ele não vem. Ele vem, faz a psicografia, mas tem que ter palestra. Porque é através do conhecimento que nós vamos nos libertarmos da ignorância. O Espiritismo veio tirar o Jesus da cruz, que está lá, preso através dos atavismos religiosos, e tirar o Jesus para andar com a gente no dia a dia. Isso a gente vai conseguir através do estudo. Centro Espírita não é igreja, Centro Espírita é escola. Nós estamos aqui para aprender as verdades espirituais que estão aí paradas. Como diz Emmanuel, o Espiritismo é o Evangelho redivivo. Ora, se é redivivo é porque estava morto na cruz. Né? Porque estava morto na cruz. Então, minha gente, a gente tem que olhar isso, não olhar só o fenômeno, e sim o que está por trás do fenômeno, que o fenômeno tem a nos ensinar. Porque muita gente fica presa ao fenômeno e esquece do mais importante. O que é que esse fenômeno tem a ensinar pra gente? Eu não perdi ente querido nenhum, mas de tanto eu conviver com essas mães, com esses pais, e sofrer junto com eles, eu aprendi tanta coisa que vocês não têm noção. E como é difícil. Como é difícil a gente consolar um pai, consolar uma mãe que entrega um filho. É muito difícil. E toda vez eu me emociono, Mas a gente tem que fazer isso de alguma forma, tentar levar alegria. Eu estava participando da reunião mediúnica antes dessa viagem, e a entidade disse para mim: Guilherme, o melhor remédio para evitar a obsessão é bom humor, alegria. Então, nas suas palestras, seja alegre, passe bom humor para as pessoas, passe alegria, que o espírito obsessor odeia isso. Odeia a gente alegre, e ela vai correr de você. E eu tenho feito isso. Então, sempre eu não sei o que acontece comigo, que toda vez que eu faço uma viagem, acontece algum fato inusitado. E agora, nessa viagem, aconteceu como nunca aconteceu. Eu estava no circuito de palestras pela Europa e vim para cá. Só que eu tinha 5 dias de férias. E eu resolvi ir para o Alasca, que eu adoro o Alasca. Aí fui passar 5 dias lá. Aí quando eu cheguei, eu desci na Carolina do Norte, ali em Charlotte. E aí quando eu cheguei, fui passar na imigração. Aí o oficial da imigração olhou assim e disse: qual a razão da sua vinda para cá? Eu disse: eu faço palestra, sou palestrante, sou escritor, e eu estou indo para o Alasca para descansar. Aí ele olhou assim e disse: que tipo de livro você escreve? Eu estava com um livro assim na bolsa direita. É sobre vida após a vida, comunicação entre os vivos e os mortos. Aí ele olhou para mim assim e disse... Todo mundo fala inglês aqui, né? Aí ele olhou para mim e disse:
So we're going to talk to the bears, talk to the moose, to the cannibals in English. What are you going to do in Alaska, man? Why don't you stay here? He talks about spirits. I was like, yeah, yes. My mom's going to love you because she likes voodoo. She's going to love you so much. She's going to love you so much. Why don't you stay here, man? You can go to my house, like she knows how to make a very good cornbread and corned beef, and we can have pecan pie. The dessert's gonna be pecan pie, and we stay there. It's better, man. The spirits are not in Alaska. They're not crazy. They're not gonna be freezing there. They are here. Aí começou a rir, né? Aquela cena, eu comecei a rir também. Aí no final ele disse, hey, tell me something. Can you get the lottery's numbers? Yeah, because I want to buy a house in the lake. And I want to invite you so we can have fun there. E ele levou na brincadeira e quando eu saí rindo. E aí quando o pior não foi isso, quando eu voltei, que eu fiz a conexão, eu encontrei com ele novamente. E ele olhou pra mim, did you find any bears? Eu disse, of course. Did you find any spirits? Eu fiquei rindo, porque foi uma coisa inusitada. Eu nunca imaginei que na hora de passar na imigração fosse ter essa cena. E o pior não foi isso. O pior começou a juntar gente lá para olhar. Eu já todo envergonhado. Mas é isso, minha gente. O espiritismo é isso. A gente tem que levar tudo com bom humor e com alegria. Essa é a proposta do pensamento espírita. Você vê a obra de Emmanuel, é toda falando isso. Sorri, auxilie, ajude, né? E às vezes você vê com pessoas mal-humoradas o tempo todo, e de cabeça baixa, às vezes até na hora da pressa, as pessoas, Senhor Jesus, estamos aqui. Parece que já morreu, né? E a gente precisa passar alegria para as pessoas. É isso que a gente precisa, minha gente, é de alegria. É o melhor remédio para curar tudo, é a alegria. Mas, afinal de contas, quem são os médios? Porque, olha, como eu já falei, eu não vejo nada, não sinto nada, não escuto nada, só me arrepio de frio quando vou para o Alasca. Por que que uns vêm e outros não vêm? Eu tenho uma grande amiga que quando a gente sai, toda vez ela vê espírito comigo. Aí ela só vê espírito bom, né? Porque tem um amigo meu que diz que eu só ando com espírito ruim. É mentira dele. Aí ela olha para mim e diz, Guilherme, estou vendo um espírito atrás de você. Eu me viro. Não é desse lado, não é do outro. Eu viro, também não vejo nada. Não vejo nada. E aí, eu fui ler Kardec, porque Kardec disse que por que a pessoa nasce média, eu quis entender. E Kardec disse que o médium é uma pessoa igual a qualquer outra. O médium é uma pessoa igual, então vamos parar de mitificar o médium, transformar o médium num mito. Então o que é que a gente vê? Muita gente deixa de seguir a doutrina para seguir o médium. Ou não é? A gente sabe disso, né? Ah, não, o médium falou, então ninguém nem discute. E muitas vezes o médium, ele não é aquilo tudo que ele passa que ele é. Outras vezes não é médium. Então temos que seguir a doutrina. A gente não vê na codificação Kardec dando ênfase a médium. Você não vê Kardec enaltecer médium. Esses 3 médios que estão no meu livro são pessoas normais, eu brinco. O Palmeiras faz um gol, o Orlando manda um zap para mim. O Corinthians faz um gol no Palmeiras, eu mando para ele. Então a gente tem essa intimidade. Ficam na minha casa, hospedados. Então a gente tem são pessoas comuns. Mas quem deu? Porque eu queria muito ser médium. Eu não vou mentir para você, eu era louco para ser médium. Eu era. Mas quando eu fui ler as obras de Emmanuel, que eu descobri quem era o médium, minha gente. Ó, vou mostrar a vocês. Ó. Põe aí, vamos ver. Olha aí, pode apagar aqui, minha gente. Pode apagar que eu vou ler para vocês. Quem são os médios? Veja se é o Emmanuel dizendo. Seu pretérito de erros clamorosos, quase sempre pelo abuso do poder e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que se desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. Minha gente, quando eu li isso, eu não fiz mais questão nenhuma de ser médium. Cadê os médios aqui? Levanta a mão. Ah, não tem médio aqui não? Não é todo mundo, é médio? Cadê? Levanta a mão, velho. Ah, tudo é tímido. Aquele ali levantou agora. Vai, levanta, não tem medo não. Não se preocupe não. Vamos. Pronto. Pensa que acabou? Pera aí. Tem mais. Tem mais.
Olha aí, minha gente. Os médicos. Foi. Chico Xavier. Esse foi. Aliás, missionário só conheci esse. Na acepção comum do termo, são almas que fracassaram de... responsabilidades, o passar obscuro e delituoso. Então, minha gente, vamos parar de endeusar médium, pelo amor de Deus. Médium é uma pessoa comum, pessoa normal, pessoa com defeitos como nós, são pessoas iguais a nós. São pessoas comuns. Então, diante disso, eu realmente não fiz mais questão em ser médium, né? Em ser médium, porque a gente tem que entender o seguinte: a lei de Deus, ela fala 3 vozes. Primeira voz é a voz do amor. Aí você não atende porque não entende. Aí olha que Deus dá a segunda chance, que é a voz da razão. Aí você não atende porque não entende. Olha que Deus deu uma chance. Aí vem a terceira voz de Deus, que é a voz da dor. Aí você atende porque entende. Uns precisam de pão, outros de pau. Né? Porque a proposta é a evolução. Eu tenho um caso que eu sempre conto. Um amigo meu começou a fumar na juventude. E o pai dele disse: Júnior, não fume, que isso faz mal. Não, meu pai, só de vez em quando, só quando eu tomo uma cerveja. Não foi pelo amor. Quis o destino que ele se tornasse médico, cardiologista, e lá no curso eles têm a cadeira de necrópsia, né? Que ele abre o pulmão, vê lá, o pulmão de quem fuma é preto, sai feito uma borra de café, e o pulmão de quem não fuma meio que rosado, rosadozinho. Ele viu o que o cigarro faz, e foi, né, a razão falou mais alto e ele não foi pela razão. Quis o destino, entre aspas, que ele agora está com um tumor, um efizema e um tumor por conta do cigarro. Aí veio a dor. A dor é uma campanha de alerta na vida da gente quando algo está errado. Quando a cabeça da gente dói, amanheceu com a dor de cabeça, toda vez que vocês tiverem dor de cabeça, vocês vão se lembrar de mim. A cabeça dói não é porque ela, hoje eu vou doer, dói, não é porque tem alguma coisa, um dente ou algo que você comeu, a visão. Então a cabeça quando dói tem alguma razão. Então a dor é uma campanha de alerta de que algo está errado na vida da gente. Então isso é que a gente tem que entender. Se a causa não for nessa vida, é na vida passada. Mas não existe o sofrimento sem o aprendizado. E o Espiritismo veio à Terra justamente para mostrar que nós podemos, mesmo com a dor, sermos felizes. Sermos felizes. Né? Então, essas passagens falando da mediunidade vêm mostrar isso. Vêm mostrar isso para a gente. Vêm mostrar que o médium ele tem a oportunidade de vir com o perispírito expandido, por conta de ter uma vida desagrada no passado, e se doar num trabalho para as pessoas. E é isso que os médiuns sérios estão fazendo. Se doando no trabalho de caridade, no trabalho de amor. E é dessa forma que o médium tem que realmente se colocar, ajudando as pessoas. Tá? Então, para a gente poder entender melhor essa situação das cartas, dos médios de psicografia, a gente tem que entender o seguinte, que não podemos, como eu disse antes, ficar preso apenas à carta, né? Quando eu falei lá do analgésico, do remédio, eu falo para vocês isso com conhecimento de causa, porque o Alaú Borges, ele esteve em São Paulo e ele deu uma carta para uma policial, que ela tinha uma filha bem rebelde, elas brigaram, a filha foi para a bolsa da mãe pegar a arma para atirar na mãe. A mãe foi para cima dela, segurou, tiveram uma briga as duas, a mãe segurou a arma sem querer, disparou e atingiu e matou a filha. Matou a filha sem querer. A mãe quis se matar, ficou no desespero. 4 meses depois, o Alaú vai a São Paulo e lá ela não era espírita e ela recebe a carta da filha. Recebeu aquele analgésico, ficou ali sossegada, tranquila, com aquela paz, né? E ela não foi para a doutrina. 3 ou 4 meses depois, não lembro, o Alaú volta a São Paulo, ela vai lá, recebe a segunda carta. Alguns meses depois, o Alaú volta a São Paulo, ela recebe a terceira carta. E quase 1 ano depois, quando o Alaú volta, ele estava lá na psicografia, recebe um telefonema dizendo que a policial, a que recebeu 3 cartas, a que recebeu os 3 analgésicos, acabaram de cometer suicídio. Aí eu pergunto para vocês, adiantou as 3 cartas? Não adiantou. Por quê? Porque faltou o remédio curativo, aquele que cicatriza, faltou o espiritismo.
Esse é o remédio. Essa é a verdadeira proposta da doutrina espírita, o conhecimento. Você vê lá em Recife, às vezes, fazendo palestra. Uma vez eu estava lá, tinha um palestrante maravilhoso, fazendo uma palestra bonita. Tinha um rapaz lá andando para um lado e para o outro. E ele dizendo, rapaz, esse cara não vai acabar essa palestra não, já passou da hora, está na hora de ir embora, assim como eu, né? Já passou, está na hora de ir embora. Aí eu disse, amigo, não precisa você esperar ele acabar não, você pode ir embora. Ele disse, embora? E o passe? Eu vim aqui para tomar o passe, eu vou embora? Quer dizer, como se o que o rapaz estivesse dizendo lá, o palestrante, não adiantasse de nada, ele queria era o passe para ir embora. Mas isso só acontece lá em Recife, viu? Isso não é aqui em Deerfield, não, aqui não. Aqui vocês vêm pela palestra, ninguém vem aqui pelo passe, não. Vocês vêm aqui pela palestra. Não é verdade? É isso. Então eu vou mostrar a vocês aqui esse vídeo que é bem interessante, que o próprio Alberto Almeida fez agora, recentemente, a nosso pedido, para alertar e para apoiar as mães que estão aí recebendo cartas coletadas das redes sociais. E o Alberto Almeida fez esse vídeo. Pode apagar a luz e já passar para vocês. Para você ver essa mensagem bonita de apoio e de alerta, principalmente. Que era o que todo mundo devia fazer, todo palestrante famoso devia ter feito até agora. A gente está aguardando. Esses dias tem surgido tantas aberrações no campo da mediunidade, de uma forma, em geral, fora e dentro do movimento religioso, e até desacralizando a relação com o divino, quando se faz da mediunidade, por exemplo, de saúde, uma aberração, ou quando se promove, através da psicografia, crueldades com pseudo-cartas endereçadas às pessoas que perderam os seus entes queridos. Crueldades, porque a pessoa está no estado de vulnerabilidade e vai em busca de um consolo e são forjadas cartas por pseudos médiuns, que na verdade representam, às vezes, atitude de interesse de um charlatão ou de um embusteiro, ou então de médiuns que falseiam comunicações sem lograr estabelecer fidelidade à verdade em relação à pessoa que busca a consolação. Aquilo que Allan Kardec, ao seu tempo, teve tanto cuidado em assinalar, dedicando um capítulo de O Livro dos Médiuns, mostrando a necessidade de separar o falso do verdadeiro. E dizia mesmo Mateus, Allan Kardec, de que era dever denunciá-los e proscrevê-lo das hostes do espiritualismo e do espiritismo que surgia naquele momento. Kardec coloca a necessidade de se poder, então, ter-se muito cuidado quando a mediunidade é profanada. As causas dos fenômenos, analisar os fenômenos, o contexto que o fenômeno surge, para não se deixar engrupir, enganar pelas pessoas que muitas vezes não têm o bom senso no campo do senso moral e não têm o escrúpulo mínimo para poder desempenhar a mediunidade santa e religiosamente, como Allan Kardec propunha. Pois é, para finalizar a minha fala, pode acender aqui, eu queria dizer a vocês isso, que além das colocações de Alberto Almeida sobre seguir Kardec, quando na pergunta 317 do Livro dos Médiuns, quando Kardec orienta a denunciar a fraude, a gente cita também Jesus no Evangelho, quando Jesus prega a verdade. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então essa libertação, ela se dá através da verdade. Sempre quando você estiver do lado da verdade, você vai estar do lado do Jesus. Quem não está do lado de Jesus é quem não está do lado da verdade, é quem está apoiando a fraude e quem está sendo conivente com o que está acontecendo. Essas pessoas é que não estão do lado de Jesus. E mais na frente a gente vai ver o resultado disso aí. Eu queria agradecer. Para finalizar, eu vou passar apenas um vídeo rápido mostrando os médios que estão fazendo esse trabalho junto com a gente. E dizer que toda a renda do livro é doada, a gente trouxe poucos livros, mas está aí, tudo que for vendido a gente vai doar para a Fraternidade Sem Fronteiras, né? Inclusive, nós fizemos um documento em cartório e enviamos para algumas lideranças espíritas, não para todo mundo, não postamos no Facebook nada, apenas nas casas onde a gente vai, junto com o depósito feito na conta da Fraternidade do que foi vendido do livro. E vocês acreditam que eu recebi críticas? Porque estou sendo transparente? Quer dizer, eu estou sendo transparente, propondo
transparência, mostrando para onde está indo o dinheiro, vocês vão me pagar. Eu tenho que mostrar a vocês onde está indo o dinheiro que vocês estão pagando. Isso está incomodando muita gente. Vocês não têm noção de quantas pessoas estão com raiva porque eu estou fazendo isso. E eu vou continuar fazendo. Vou continuar incomodando. Porque vocês vão me pagar, eu vou mostrar para onde vai o dinheiro. E isso era o que todo mundo deveria fazer. Cobrem isso de outros palestrantes que trazem livros para vender aqui. Cobrem. Façam isso. O Espiritismo prega que nós devemos ser transparentes. Isso é que nós devemos fazer. Vou passar esse vídeo para vocês conhecerem os médiuns e aí a gente finaliza. Quero aqui fazer um convite carinhoso para vocês. O meu amigo Guilherme Velho vai estar lançando um novo livro chamado Vida Após a Vida. E todo o lucro da premiação será doado à ONG Fraternidade Sem Fronteiras, da qual faço parte. É imperdível, não deixem de ir lá. Um grande abraço a todos. Meu nome é Luciano Klein. Momentaneamente trabalhamos na Federação Espírita do Estado de Ceará como vice-presidente. E queríamos inicialmente parabenizar o nosso irmão Guilherme Velho pelo trabalho que vem realizando. Trabalho de pesquisa sério, conforme assim propõe o próprio Allan Kardec, no intuito de trazer para nós, de forma segura, uma análise acerca do fenômeno mediúnico. Olá, amigos, queremos convidá-los a todos, estamos muito felizes com esse novo livro de nosso amigo e pesquisador Guilherme Velho, com o título Vida Após a Vida. Todos os direitos autorais desta primeira edição, o nosso querido autor dedicou e direcionou para o Fraternidades Sem Fronteiras. Pudemos, de forma singela, cooperar com os 5 casos, com as cartas psicografadas, ao qual o nosso amigo Guilherme Velho, com a seriedade que nós conhecemos, pôde pesquisar e estudar a alma, a imortalidade da alma, à luz da psicografia. Meu nome é Alaor Borges Júnior, sou um dos médiuns psicógrafos que teve a grata satisfação de poder contribuir com este novo livro do nosso querido irmão e pesquisador Guilherme Velho, cujo título é Vida Após a Vida. Aproveito a oportunidade também de transmitir o meu respeito e toda a minha ternura aos demais médiuns Orlando Noronha e Newton Souza, que também prestaram as suas contribuições. Rogo a Jesus que possa abençoar o nosso irmão Guilherme, os médiuns citados e a mim também, que a espiritualidade amiga possa nos proteger sempre. Esse é o querido Newton. Olá, queridos irmãos de Ideal Espírita. Eu estou muito feliz de poder ver que será publicado o livro Vida Depois da Vida, do nosso querido Guilherme Velho, dentro de uma premissa e de uma temática que é a especialidade dele, a psicografia. Guilherme Velho é um pesquisador sério e ele nos chamou para contribuir de alguma forma com essa obra. Fiquei muito feliz com esse convite, sobretudo porque estarei lá junto a outros companheiros, médiuns que têm procurado se dedicar à doutrina com todo amor e carinho, como Alaor Júnior, como também o nosso querido Orlando Noronha. Fico muito feliz porque esse livro vai preencher mais uma lacuna nessa área da ciência espírita tão necessária ao nosso movimento. Faço votos de muita paz e que esse livro chegue a muitas mãos e que essas cartas possam iluminar muitos corações com a verdade pesquisada. Muita paz. Bom, pessoal, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Pode acender. Pela 7ª vez, espero estar aqui ano que vem, ou ainda esse ano, trazendo aí mais um livro. Vocês podem acompanhar o trabalho da gente pelas redes sociais. No YouTube tem um canal com as palestras, no Facebook e no Instagram.
E é isso. Qualquer hora a gente volta. Muita paz a todos.